vai bater o recorde de público no ano no Maracanã? Que é isso, meu amigo? Vamos falar sobre isso daqui. Já que tem uma nova parcial de público, a torcida aparentemente tá se animando com isso, tá? Há essa possibilidade. Germancano. Fortaleza tá querendo, o Fluminense quer também, enfim, a gente já sabe disso. Mas o Fortaleza já falou que não vai fazer loucura por ele não, hein? E aí, será que a gente vai fazer loucura por ele? E o André. Loucura a gente tem que falar de duas coisas. Uma é André. André, outro troféu de revelação do Campeonato Brasileiro pra ele. Não sei se tem um troféu, exatamente, né? Ali físico. Mas ganhou mais uma eleição de revelação do Brasileirão. E outra loucura também é a de Jorge Jesus por Nino. Tá pedindo o jogador de novo lá no Benfica. A gente vai falar sobre isso aqui nesse Giro de Notícias. Se você tá aqui agora, saiba que a partir das 7 horas tem live no canal 20. Aí você fala, Gabriel, pô, mas é porque eu não baixo, eu não tenho a Twitch não, Gabriel, eu não costumo assistir na Twitch. Cara, tá no YouTube agora também, a gente tá de volta, tá no YouTube e na Twitch. Então, pesquisa aí, canal, não é casal, canal 20, o 20 numeral, podcast, aqui no YouTube. Se inscreve lá a partir de 7 horas. Tudo isso que eu vou falar aqui, que eu tô falando, vocês estão ouvindo, lá sou eu falando, o Fio falando, a gente comentando, vocês interagindo, a gente respondendo e todos os comentários, beleza? Interagindo com vocês. E esse vídeo aqui também é patrocinado pelo OneFootball. Eu sei que você já pensou em adiantar, pô, que pena, cara. Obrigado você aí que não adiantou. Sério mesmo, posso te pedir um favorzão mesmo? Eu vou deixar aqui na tela um QR Code. Baixa, na moral mesmo, você vai dar uma moral gigante pra gente aqui do Raiz Tricolor. Você não tem ideia, assim. Vai dar uma moral bem grande pra gente mesmo. Vai, enfim, é isso. Eu preciso de que vocês baixem. E aí E eu canso de falar, eu já falei várias vezes que o aplicativo é muito bom. Se isso não tá te convencendo, se ter as notícias ali, ó, no seu celular não tá te convencendo, agora eu tô te pedindo, baixa. Eu vou deixar o QR Code aqui. O link tá na descrição também, né? Vamos lá. Primeira notícia, a gente fala sobre o recorde. Fluminense já anunciou, o clube Fluminense já anunciou que foram vendidas 40 mil entradas, 40 mil ingressos para a partida entre Fluminense e Chapecoense amanhã, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Bem, com esses 40 mil ingressos vendidos, anunciados pelo Fluminense, lembrando, a Leste Superior ainda está à venda, deve estar próxima de esgotar. O Fluminense não duvidaria muito que, caso tenha uma procura ainda nesta quarta-feira, eles abram o setor norte, né, porque também tem a questão da operação do estádio, etc. E abrindo o setor norte, vem a esperança do Fluminense bater o recorde de público do Maracanã em 2021, que hoje pertence ao Flamengo no jogo contra o Corinthians, com 47.032 de público pagante, ou seja, 47 mil pessoas foi o recorde do Maracanã. O recorde do Brasil, né, vai ser difícil de bater, do Atlético Mineiro contra o América Mineiro, 54 mil pessoas, obviamente isso daí ficaria até inviável hoje pro Fluminense bater, até mesmo, enfim, por questão de liberação e etc, mas o recorde do Maracanã não dá pra bater, tá há muito tempo. Eu vou ser sincero, vou dar um pause aqui pra tentar achar isso. Qual foi a última vez que o recorde de público do Maracanã no ano não foi do Flamengo? Olha, pelo que é uma pesquisa rápida aqui, foi ou 2015 ou 2016, tá? Uma pesquisa bem rápida aqui, ou foi a final do Carioca 2015, enfim. Mas sem ser clássico, eu diria, e agora chutando total de cabeça, tá? Eu diria que provavelmente foi 2008, a final da Libertadores do Fluminense. Foi a última vez que, sem ser um clássico, o maior público do Maracanã no ano não foi do Flamengo, assim. O maior público sem um clássico não foi do Flamengo. Então, seria significativo pro Fluminense conseguir bater. Eu acho que vai bater? Acho complicado. Acho bem complicado mesmo. Teria que ser vendido quase 10 mil ingressos, 9 mil ingressos, 8 mil ingressos, de última hora, no último dia praticamente, para poder vender. E a gente sabe que muitos sócios já compraram, etc. Mas ainda dá para comprar. Corre para comprar o seu ingresso pra gente conseguir, de repente, bater essa meta de chegar a 47 mil torcedores e ficar com o maior público de 2021 no Maracanã. Outra notícia é sobre o Fortaleza. Gabriel, isso aqui é a Raiz Tricolor, mas, meu amigo, não é Tricolor Fluminense, não é Tricolor Fortaleza, não. Bem, mas é porque o Fortaleza, que quer Germancano, o seu presidente, o Marcelo Paes, deu entrevista para o programa no Sport TV. Enfim, e nessa entrevista, o Marcelo Paes basicamente diz que
Ele falou o seguinte, né? Tô lendo aqui até no Netflu o texto. O Germancano é um grande centroavante. Fez muitos gols nos últimos 4 anos, e fez, de fato. Tanto no Vasco quanto no clube da Colômbia, o Independiente Medellín. Mas foi falado um salário de 600 mil reais. Não tem a menor chance do Fortaleza pagar 600 mil para nenhum jogador. Isso não entra no nosso patamar financeiro, avisou Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza. Lembrando, essa notícia de 600 mil foi uma notícia do Globoesporte.com da pedida de Germancano para o Goiás. E o Fortaleza já falou, meu amigo, sem loucuras, né? Sem loucuras. A gente aqui não paga 600 mil pra ninguém. A gente não vai pagar pra Germancano assim do nada. E óbvio, o patamar de salário do Fortaleza e do Fluminense são diferentes, e o Fortaleza arrisca muito mais. Você vai falar, o Fortaleza tem muitos jogadores muito melhores. O Fortaleza tem Romarinho, tem o Wellington Paulista, tem isso tudo que se estivesse no Fluminense ganhando o que ganha no Fortaleza, a gente estaria reclamando. Mas óbvio que eles sabem, e o Marcelo Paes sabe que a temporada 2021 foi atípica. O Fortaleza não vai fazer, nos próximos 10 anos, mais temporadas na parte de cima do que na parte de baixo. Isso não é o provável a se acontecer. Então não pode sair contratando a torta e a direito, pagando 600 mil em cano por causa da Libertadores e fazer como foi o Botafogo, que a gente não joga Libertadores desde 96, um tempão, vamos investir dinheiro que a gente não tem. Investiu, saiu da Libertadores, caiu na primeira fase e foi rebaixado. Fortaleza sabe bem que não dá pra fazer isso. E a gente, 600 mil por cano, já falei sobre isso aqui, vendo o vídeo que foi ontem, vamos esperar. Se cano ninguém quiser, o preço abaixa. E aí o Fluminense pode entrar na jogada. Outra notícia, essa um pouco mais rápida, que André, volante do Fluminense, que já entrou na lista como campeão, né, da lista do jornal O Globo, como a revelação do Campeonato Brasileiro 2021, também entrou na lista e também ganhou, também ficou na primeira posição como a revelação do Campeonato Brasileiro de 2021 do jornal Lance. Enfim, do portal Lance, né? Enfim, André ficou na primeira posição. Foram feitos votos por jornalistas do Lance, né? E assim, o critério, eu confesso, o critério do Lance eu não curti muito, tá? Que era simplesmente jogadores abaixo de 23 anos e o critério era não estão além da sua segunda temporada no Brasileirão. E aí vocês vão ver qual que é o problema desse critério. Que, por exemplo, o segundo lugar foi Zaratio, do Atlético Mineiro, que tem 23 anos. Zaratio não é revelação, assim, né? É porque como ele não tá jogando ali o seu terceiro Brasileirão e ele tem 23 anos, ele pode entrar na lista. Mas, obviamente, que revelação faz muito mais sentido no sentido de André. Outro do Fluminense, o terceiro colocado foi Gabriel Pereira, do Corinthians, tá? Outro do Fluminense que entrou na lista, por exemplo, e que acho que expõe bem pra mim esse problema ali do critério dessa votação do Lance, foi Luiz Henrique, que ficou em 8º. Se John Kennedy, eu falei, por exemplo, que tinha ali um critério, tinha que ter jogado 1/3 dos jogos e ficou em 10º lá na votação do O Globo, e ele jogou 1/3 dos jogos, jogou 13, jogou em cima, pra mim tinha jogado até pouco. Luiz Henrique tá, assim, não faria muito sentido de ser revelação, pra mim foi, de fato, o segundo melhor jogador do Fluminense no Brasileirão, mas não faria sentido de ser revelação, porque o Luiz Henrique jogou o Brasileirão inteiro do ano passado. Não como titular, né, mas foi titular na reta final praticamente toda. Assume a titularidade ali na virada de ano já com o Marcão. Então, assim, pra mim não faz muito sentido. O Luiz Henrique não é revelação desse campeonato. Ele já tinha sido revelado no ano passado, né? Enfim, ainda dessa lista, vale destacar, tem outros nomes aqui, mas nenhum do Fluminense. Tá lá o próprio Praxedes, em 13º, pelo Red Bull Bragantino. Jogou pelo Fluminense, né? Era do Fluminense também. É o outro nome que chama um pouco mais atenção nosso aqui do Fluminense. É isso, então, né? Vamos para a próxima notícia. Mas, bom, André, tá? Isso é destaque. Isso é destaque, e destaque aumenta a grana numa possível venda. Ainda dá moral pro jogador, né? A última notícia é sobre um desejo absurdo de Jorge Jesus em jogadores do Fluminense. Acho que ninguém ficou tão encantado com o Fluminense quanto Jorge Jesus. Isso porque matéria da Raíza Simplício, no portal Gol, falando que Jorge Jesus indicou a contratação de Nino do Fluminense ao Benfica. Jorge Jesus continua lá com a lesão. Essa notícia não é... Quando você lê, você vai falar, pô, mas... Essa notícia eu já vi há alguns meses atrás. Ele perdeu o Lucas Veríssimo, uma lesão séria, né? Lucas Veríssimo, que foi do Santos. Vai ficar fora, lesão no joelho, e ele queria um outro centroavante. Aí, inclusive, na época, chegaram a falar de João Vitor também, do Benfica, do Corinthians. E aí, enfim, ele precisa, porque vai jogar Champions ano que vem.
Parece que eu já vi essa notícia. Pois é, mas agora a apuração do Gol, do portal Gol, diz que o Fluminense planeja vender Nino, isso daí já é meio óbvio, a gente já tá sabendo, e ele é um dos nomes mais valorizados também por causa do ouro olímpico, pela idade, pela sequência de jogos, por já estar na sua terceira temporada em um nível alto dentro do Brasileirão e etc. Lembrando, o Nino é 60% do Fluminense, tá? Se é uma venda, o Fluminense fica com 60%, o Criciúma não vendeu, esperto, né? Sabia que ia valorizar, fica com os outros 40%. O contrato de Nino vai até 2024, então o Fluminense tem ali como barganhar. Sobre a apuração e sobre a matéria, etc., vale um destaque. Quem fez essa apuração aqui, essa matéria dessa quarta-feira mesmo, é a Raíza Simplício, que é uma repórter que cobre, acho que ela é até flamenguista, inclusive, não sei se ela tem um canal sobre o Flamengo, alguma coisa assim, mas ela cobre muito o Flamengo e cobriu muito o Flamengo na época de Jorge Jesus. Com isso, obviamente, dá pra imaginar que tem ali uma proximidade, umas fontes boas também, ligadas ao treinador, obviamente. Então, dá pra levar a sério a notícia assim mesmo. Não duvidaria de no final do ano agora o Benfica vir forte por Nino. E a informação que eu tenho sobre Nino é que ele não tá nem aí pra grana, Emirados Árabes, etc. Olha o time aí da China. Ele não quer isso, né? Não tá nem aí pra grana, obviamente que ele quer, salário e tal. Mas eu digo assim, não tá nem aí pra parte financeira mesmo da questão ali e tal. O negócio dele é ir pra Europa. Se ele for pra Europa, se vier uma proposta da China pra ganhar muito dinheiro, ele não topa, só toparia ir pra um clube da Europa. E pra fechar, o Fluminense quitou os salários do mês do mês de dezembro, agora no dia 8. Mês de dezembro, eu dei pausa aqui só para lembrar, mês de dezembro, que na verdade é o mês de novembro, né? O Fluminense pagou agora em dezembro, os dias trabalhados em novembro, e obviamente os dias trabalhados, né, as férias e etc, são pagas em janeiro. O que isso quer dizer? O Fluminense pagou isso e pagou os 2 meses de direito de imagem que estavam pendentes ainda, está regularizado certinho, vai fechar mais um ano com os salários em dia. Isso antes do jogo, mas é porque tá pagando como incentivo pro jogo de amanhã. Óbvio que isso é um incentivo, mas não só por isso. Os jogadores passaram um ano inteiro com salários em dia, né? Atrasou 10 dias, atrasou 5 dias, mas tá sempre em dia ali. Os jogadores, obviamente, não iam reclamar de salário atrasado agora por causa de um jogo. Vão sair de férias, né? A partir do próximo sábado. E o Fluminense, honrando com seus compromissos, né? A gente tem muitas críticas em várias situações. Nessa, sem dúvida, é a maior acerto e promessa que Mário Bittencourt fez, que era de não atrasar salário de jogador. Desde que assumiu, isso de fato não aconteceu, né? Pelo menos com regularidade. Até desde que acertou, tá sendo pago sem atrasar mais ali do que seria um normalzinho ali de 10 dias, 5 dias. Enfim, amanhã tem pré-jogo, tem jogo, mas hoje ainda tem live a partir das 7. Tamo junto, até a próxima. Valeu!